E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renato e seguinte, eu sei que eu tô meio atrasado, mas hoje vamos falar da segunda parte da segunda temporada de Mushoku Tensei. Eu não posso dizer que essa segunda parte tá chata, mas vamos combinar que ela tá mais parada do que a primeira parte dessa segunda temporada, mas mesmo assim a gente ainda teve alguns acontecimentos interessantes, tipo o casamento do Rudeus com a Sylphy, a Nanahoshi coringando depois de falhar mais uma vez em abrir um portal pra voltar pro Japão, e ainda as irmãs do Rudeus vindo morar com ele. E tudo isso e muito mais a gente vai ver agora. Pra quem não se lembra, no final da primeira parte, o Rudeus pediu a Sylphy em casamento, mas mesmo querendo se casar com a Sylphy, o Rudeus não sabia como os casamentos nesse mundo funcionam, então ele vai pedir ajuda aos amigos dele. E todos eles falam a mesma coisa, pro Rudeus demonstrar que ele tá realmente falando sério em casar com a Sylphy. A primeira coisa que ele precisa fazer é comprar uma casa. Mas aí ele esbarra no primeiro problema, ele não pode comprar uma casa muito pequena, porque a princesa Ariel pode querer visitar a Sylphy, e ele também não pode comprar uma casa muito grande, porque o Rudeus não tem dinheiro suficiente para isso. Então, olhando os registros das casas da cidade que estão à venda, ele encontra uma casa perfeita, uma mansão fora da cidade, grande e muito barata, que o Rudeus conseguiu comprar a troco de pinga porque supostamente ela é mal assombrada. Então o Rudeus chama o Cliff e o Zanoba e os três passam a noite na casa para se livrar dos fantasmas. E esse episódio tem todo um ar sombrio, como se fosse um filme de terror, e o anime constrói toda essa atmosfera assustadora só pra te surpreender com um puta jumpscare safado. Esse bicho cai do teto e começa a atacar o Zanoba, mas antes que o Rudeus possa destruir esse monstro, o Zanoba reconhece o que aquele monstro é e ele diz ao Rudeus para ele esperar um minuto. E quando o monstro para de atacar ele, o Rudeus percebe que esse monstro na verdade é uma boneca, e depois disso, olhando o porão, eles encontram um laboratório secreto. Aparentemente um antigo dono da casa encontrou uma forma de criar robôs, usando magia, e essa boneca que atacou eles no segundo andar era uma espécie de sistema de segurança. Então eles levam tudo que eles encontraram no laboratório de volta para a academia de magia. E como o Zanoba gosta muito de trabalhar com bonecos, ele fica encarregado de estudar essa boneca, como ela foi construída e como ela funciona. Uma semana depois, o Rudeus surpreende a Sylphy mostrando para ela a casa quase toda reformada. Aparentemente, além de um mago poderoso, o Rudeus também é um pedreiro nível Deus. E um detalhe legal é que o Rudeus fez o telhado da casa verde em referência à antiga cor de cabelo da Sylphy. Fofinho. Depois do casamento, eles fazem uma festa e eles convidam todo mundo que eles conhecem. Durante a festa, todo mundo de um por um vem parabenizar o Rudeus e a Sylphy pelo casamento. Só que quando chega a vez do Cliff e da Elinalise, ela simplesmente desmorona de tanta emoção, e daí a gente descobre que a Elinalise na verdade é a avó da Sylphy. Ih, rapaz. A própria Sylphy já desconfiava disso, porque a descrição que ela tinha da avó dela bate perfeitamente com a Elinalise, sem falar que as duas têm um pingente que é praticamente igual. Acontece que a Elinalise também sabia que a Sylphy era a neta dela, mas ela nunca quis se aproximar porque a Elinalise tinha medo que a fama ruim que ela tem acabasse prejudicando a Sylphy de alguma maneira. E ela tem muita razão pra fazer isso, porque segundo a própria Sylphy, o pai dela foi expulso da Vila dos Elfos e quase não conseguiu arrumar uma esposa justamente por causa da fama ruim que a avó dela tinha. Depois disso, enquanto o Rudeus cuida dos convidados da festa, as duas conversam em particular e se acertam. Ainda bem. No outro dia, enquanto o Rudeus treina, ele recebe uma carta do Paul, avisando que ele mandou as irmãs do Rudeus pra morar com ele. E ele também avisa que ele encontrou um guarda-costas muito preparado pra cuidar delas, e pela cara da Roxy, a gente pode até imaginar quem é. Em paralelo à sua nova vida de casado, o Rudeus continua ajudando a Nanahoshi com seus experimentos com o teleporte, e depois de meses de trabalho e estudo, ela finalmente conseguiu criar um círculo de teleporte capaz de invocar objetos do Japão. Mas na hora que o Rudeus coloca a mana no círculo, ele simplesmente não aguenta a energia e acaba queimando. Mas depois que o Rudeus se despede da Nanahoshi e sai da sala, a mina não tancou mais esse fracasso e começou a coringar, destruindo tudo que ela via pela frente, até que o Rudeus volta e para ela, e a Nanahoshi acaba desmaiando de exaustão nos braços do Rudeus. Ajuda! Ajuda, Yoda! Já que ele não pode deixar ela sozinha, o Rudeus decide levar a Nanahoshi pra casa pra ela ser cuidada por ele e pela Sylphy. Depois que a Sylphy usa magia de cura na Nanahoshi, ela diz pro Rudeus que a Nanahoshi ficou nesse estado porque ela já tá trabalhando há vários dias sem descanso. Daí a Sylphy entrega pro Rudeus uma faca que ela encontrou com a Nanahoshi e o Rudeus faz essa cara de medo. E eu fico me perguntando se no original essa cena tem algum contexto, ou então se o Rudeus só imaginou que ela iria tentar fazer alguma besteira com a própria vida. No dia seguinte... No outro dia, depois que a Nanahoshi acorda, ela tá só o bagaço, e além disso ela perdeu toda a vontade
necessidade de tentar achar uma forma de voltar para casa. Antes do Rudeus sair da sala, Nanahoshi fala para ele que o círculo mágico deu errado, porque ela não consegue conectar aquela parte que queimou ao resto do círculo. E eu achei interessante a analogia que ela faz, comparando os círculos mágicos a uma placa de circuitos eletrônicos, onde tudo precisa estar perfeitamente no próprio lugar para tudo funcionar sem problemas. Para ajudar Nanahoshi, o Rudeus convoca toda a gangue para eles tentarem descobrir por que o círculo de teleporte da Nanahoshi deu errado. E quem salva a pátria é o Zanoba, porque ele dá a ideia de usar o sistema de círculos mágicos que ele aprendeu enquanto estudava a boneca que ele achou na casa do Rudeus. E usando esse esquema, eles decidem unir vários círculos mágicos para criar um único círculo maior ainda. E quando eles apresentam essa ideia para Nanahoshi, a mina recupera na hora o brilho nos olhos e também recupera a esperança de um dia voltar para casa. Depois de mais alguns dias de trabalho e várias brigas com Cliff, eles finalmente conseguiram criar um círculo de teleporte que realmente funciona, e eles conseguem invocar uma garrafa de plástico da Terra. Mas os experimentos da Nanahoshi não vão parar por aí. Nos próximos experimentos, ela quer invocar uma coisa orgânica, tipo comida, depois um animal pequeno, e por fim ela quer fazer um experimento que faça ela voltar exatamente pro Japão. Porque vamos combinar que não vai adiantar nada ela voltar pra Terra e em vez de voltar pro Japão, ela acabar parando em qualquer outro país aleatório do mundo, tipo o Iraque. Depois disso, a Nanahoshi banca uma festa para todos os amigos do Rudeus que ajudaram a resolver o problema do círculo de teleporte. Quando o Rudeus volta para casa, ele encontra as irmãs dele batendo na porta de casa. Elas foram trazidas para a academia de magia pelo Rugerd, vulgo o personagem mais gente boa desse anime todo. O Rugerd não passa muito tempo com o Rudeus e logo vai embora de novo, mas antes de ir, ele pergunta ao Rudeus o que aconteceu com a Aeris. E o Rudeus explica tudo o que aconteceu e o Rugerd faz o Rudeus finalmente perceber que talvez a Aeris não tenha abandonado ele, e talvez o Rudeus tenha entendido errado a carta que a Aeris deixou. De qualquer forma, o Rugerd pede pro Rudeus ouvir o lado da Aeris quando ele encontrar com ela de novo. Depois que o Rugerd vai embora, o Rudeus tenta matricular as irmãs dele na Universidade de Magia. Mas aí começam os problemas, porque a Aisha não quer ir pra escola, e sim virar empregada do Rudeus e da Sylphie, o que pra mim não é um espanto. A mina foi criada desde pequena pela própria mãe pra ser uma empregada, e por isso ela não pensa em ser nada mais do que isso. Pra fugir da universidade, a Aisha faz uma aposta com o Rudeus. Se ela tirar uma nota alta na prova de admissão da universidade, ela vai provar ao Rudeus que ela não precisa ir para a escola. Depois do teste de admissão da universidade, a Aisha conseguiu gabaritar a prova inteira e por isso o Rudeus deixa ela trabalhar como empregada deles. Já a Noer também não queria ir para a universidade, mas ela tirou uma nota tão abaixo da média que ela não tem nem como fugir disso. A Noer aceita ir para a universidade, mas ela pede para morar no dormitório de lá. Para Noer conseguir se desenvolver e conseguir fazer alguns amigos, o Rudeus deixa ela morar na universidade. Mas essa atitude do Rudeus também pega mal com a Aisha, porque ela começou a sentir que a Noer tem mais importância que ela, só porque a Noer é 100% irmã do Rudeus, diferente da Aisha, que é apenas a filha de um amante do Paul. Desde pequena fizeram uma puta sacanagem com a Aisha. Além de ser criada como empregada desde pequena, a mãe dela e a avó do Rudeus ainda colocaram na cabeça da garota que a Noer tem mais direitos do que ela só porque ela é filha da esposa oficial do Paul. Seus filhos da puta! Mas o Rudeus consola ela, porque pra ele as duas são igualmente irmãs dele, do mesmo jeito. Depois disso, a Aisha pede um salário pro Rudeus e os dois saem pra fazer compras juntos. E o interessante é que a Aisha começa a usar a fofura dela pra convencer o Rudeus a ajudar ela a fazer algumas coisas em casa, tipo plantar um jardim. Mas parece que ela queria verificar até onde ela pode ir com o Rudeus, porque do nada a mina começa com uns papos mó estranho. Oi, irmãozão, me dá um pouquinho desse amor quando tiver um tempinho, vai? O quê? Incesto! Logicamente o Rudeus recusa, mas não porque seria errado, nojento e imoral macetar a própria irmã criança, e sim porque o Paul iria dar uma surra nele quando descobrisse que ele fez esse tipo de coisa com a Aisha. No outro dia, depois que o Rudeus termina seus treinos diários, a Sylphie recebe ele em casa com a melhor notícia da vida dele. A Sylphie foi até o médico e ele confirmou que a Sylphie tá grávida. Sim, o Rudeus meteu um boneco e vai virar pai. Essa notícia deixa ele extremamente feliz, porque essa é a realização de um dos sonhos que ele tinha. O Rudeus começou a viver uma vida de paz e felicidade com a nova família dele. Até que um dia, depois do seu treino matinal, ele recebeu mais uma carta do Paul pedindo ajuda para resgatar a mãe dele. Eu não ia dar as ideias não, mas vou dar as ideias.
Morreu, hein, pai? Mais tarde, o Rudeus volta a sonhar com o grande deus ex-máquina desse anime, o Deus Homem, e ele veio dizer ao Rudeus pra ele não ir ajudar o Paul a resgatar a mãe dele, senão ele vai acabar se arrependendo. Em vez de ajudar o Paul, o Deus Homem manda o Rudeus ficar na universidade junto com a família dele. Se ele escolher ficar na universidade, ele pode ganhar uma felicidade ainda maior do que ele tem agora. Mas pra isso acontecer, primeiro ele precisa esperar a próxima temporada de Seal dos Homens-Fera. A Aline e a Apophena vão desafiar ele, e depois que o Rudeus vencer as duas, ele precisa macetar no mínimo uma delas para conseguir esse resultado incrível que o Deus Homem tá prometendo. Em um lapso de moralidade, o Rudeus se nega a trair a Sylphie com qualquer outra pessoa, apesar de que ele nem iria precisar trair ela. A Sylphie é tão gada do Rudeus que se o Rudeus conversasse com ela direitinho antes de fazer qualquer coisa, ela iria aceitar sem reclamar, até porque naquele episódio onde eles se casam, a Sylphie fala com todas as letras que se o Rudeus quisesse arrumar outras mulheres, ela não ia ter nada contra. O Rudeus pede pro Deus Homem explicar melhor as duas opções que ele tem e por que exatamente ele vai se arrepender se for ajudar o Paul, o que é a grande oportunidade que ele vai ganhar se ficar na universidade e macetar a Aline e a Apophena. O Deus Homem se recusa a explicar as opções que o Rudeus tem, até porque a grande maioria das pessoas não tem nem essa oportunidade de saber as opções que tem, mas o Deus Homem relembra o Rudeus que da última vez que o Rudeus ouviu os conselhos dele, ele conseguiu amigos, uma esposa e vai se tornar pai. A escolha é bem difícil, ele deve ficar e fazer o que o Deus Homem tá mandando, ou ele deveria largar tudo e ajudar o Paul e se fuder no processo. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria, hein? No outro dia, ele pergunta aos amigos dele o que ele deveria fazer. A Elinalise diz pra ele ficar, porque ela mesma vai ajudar o Paul. O Zanoba diz ao Rudeus que ele deveria ir, até porque ele é forte o suficiente pra sobreviver à viagem até a terra onde o Paul tá. Mas o Rudeus só toma a decisão dele depois que ele fala com a Noe. Ela mesmo sendo fraca, ainda assim ela queria ajudar o Paul a salvar a mãe dele. Ele decide fazer o que ele já deveria ter feito desde o começo dessa segunda temporada, que é deixar tudo pra salvar a última pessoa da família dele que ainda tá desaparecida. Bom, essa segunda parte me surpreendeu, até porque lá no começo eu achava que a Ares ou a Roxy, uma das duas seria a primeira esposa do Rudeus. Eu nunca ia esperar que a Sylphie seria a primeira, até porque eu acho a Sylphie a mais chata das três. Não levem a mal, eu só tô implicando com a personagem porque eu gosto mais da Ares. Qual o seu tipo de mulher? Vai entender, eu gosto de mulher brava de personalidade forte. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!